Vamos para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp e nós aqui estaremos respondendo, consultando a Bíblia. Temos aqui 4 perguntas para o pastor João Flávio Martinez sobre o tema suicídio, a mensagem que o nosso pastor pregou ontem e também pregou hoje, apresentando casos de suicídio na Bíblia. Pastor João Flávio Martinez, como a Bíblia vê o suicídio? Bem, pastor Edson Miranda, nós temos 5 casos de suicídio na Bíblia. Eu preguei hoje sobre todos eles, né? São 6 que se suicidaram e 5 casos. E a Bíblia vê com vergonha e derrota quem chega à via de fato em um ato de suicídio. Então, todos os casos que a Bíblia apresenta de suicidas é para vergonha e para derrota. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que não é da vontade de Deus que alguém se mate. Não é propósito de Deus que alguém tire a própria vida. Uma outra pergunta, ontem o pastor aí citou sobre uma conversa pelo WhatsApp, 2 irmãs, né? Sobre suicídio. Sobre suicídio, irmão, poderia explicar melhor, dar detalhes sobre esta conversa? Então, não vou citar nomes, nem certo. Especificar que caso é esse, mas uma irmã, líder de um ministério da igreja, recebe uma mensagem da liderada dizendo o seguinte: olha, eu estou cansada da própria vida e estou pensando em dar um fim da minha vida para acabar com o meu sofrimento. A irmã, a líder do ministério, mais anciã, mais experiente, então responde: olha, minha filha, não faça tal, nem pense numa bobeira dessa, porque você é uma serva de Deus, você pertence a Deus, Cristo morreu por você, deu a vida por você, tua vida não te pertence. Mas se você tomar uma atitude dessa, misericórdia, você pode ser privada dos céus. A irmã, com muita sabedoria, usou palavras muito prudentes, muito produtivas, producentes, para tentar resgatar a menina. Aí a menina fala assim: responde ela, não me vem com essa conversa de arminiano não, porque eu sou calvinista. E eu já sei que eu posso me matar e ir para o céu porque eu ouvi o pastor calvinista falando isso na internet. E sabe o que é assustador, pastor Miranda? Qualquer um que está nos assistindo aqui, se dá um Google na internet, suicida vai para o céu, 99,9% de quem escreveu o artigo sobre o assunto vai colocar o suicida no céu. E o pastor acha que este ensino, que uma vez salvo, salvo para sempre, pode favorecer a pessoa a cometer um suicídio? Então, do jeito que foi colocado, sim. Porque se você vem a público, você é um teólogo de renome, você é uma pessoa importante na teologia evangélica brasileira. Aí você vem a público e fala: olha, nem mesmo um ato de suicídio te priva da presença de Deus. Nem mesmo um ato de suicídio pode ser um pecado imperdoável que vai te tirar da presença do Senhor Jesus. O cara tá com a mente fraca, tá dentro da igreja sem se converter, ou tá em vias de se apostatar. Eu acho que sim. Você está fomentando o suicídio. Veja, pastor Miranda, nós temos aí a mídia secular e eles não fomentam os casos de suicídio. Não fomentam. Só se algum famoso aí se matar, eles fazem uma nota, que nem aquele que fez Good Morning Vietnam, que era um ator de Hollywood famoso, que fazia comédia. Como é que chama aí, meu querido? Aquele que fez Good Morning Vietnam, que fez Não é o Tom Hanks. O Tom Hanks está vivo ainda. É o outro, esqueci o nome. Como é que é o filme que eu falei? Bom Dia Vietnã. Põe aí pra mim aí, vê quem que é o Bom Dia Vietnã. Esse ator aí que fez o Bom Dia Vietnã, Good Morning Vietnã, ele era um ator muito vívido, cheio de filmes alegres e tal, e um dia ele se matou. Agora, alguns anos atrás aí, ele se matou.
Robin Williams, obrigado, querido. Robin Williams. Então, Robin Williams, ele se matou. Então, aí a mídia divulgou, porque era um ator de Hollywood, as pessoas querem saber como é que ele morreu. Inclusive, nos Estados Unidos tem uma lei que quando é uma pessoa de conhecimento público, uma pessoa pública, exige-se uma investigação criminal sobre a morte dela. Então, no caso do Robin Williams, que ele leu aí para mim, precisou que fosse identificado a causa da morte, foi suicídio. Mas a própria mídia secular não fomenta isso. Aí vem um teólogo, né? E eu repito, eu disse isso aqui ontem, eu vou repetir hoje. Eu até acredito que eles não quiseram falar o que disseram. Ou não tiveram a intenção de falar daquele jeito. Mas o que foi dito está dito e ninguém foi atrás para tirar, ninguém veio a público para se retratar, não houve retratação. E as pessoas que morrerem dessa má interpretação vão morrer engodadas, porque nem mesmo o calvinismo, e por favor, eu sou arminiano, não estou defendendo A ou B, mas eu tenho que falar a verdade. Eu não gosto da doutrina calvinista, mas o calvinismo não ensina o suicídio. O calvinismo não ensina o suicídio. Muito pelo contrário. Como eu disse, a ideia de Calvino é de que o sucesso, a vitória, a bênção, a graça, a virtude que está sobre a pessoa é sinal de eleição. Como é que uma pessoa sem esperança, desalentada, sem fé, sem coragem, que se mata, tem o sinal de eleição sobre ela? Não tem. Então eu não posso alegar que nem mesmo o calvinismo ele venha com isso. E aí, pastor Miranda, essa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo, interpretada errada, ela pode gerar essa confusão que o senhor está falando aí. Interpretada errada. Eu acho que é uma interpretação errada, porque nem mesmo os que acreditam uma vez salvo, sempre salvo, vão acreditar que um suicídio é salvo. Eu conheço muitos pastores calvinistas que falam, se a pessoa foi ao suicídio, ele não era salvo. Ele estava convencido e não convertido. Ele tinha nascido predestinado para o inferno. Aí já é um outro problema. E isso sim, isso é calvinismo. Aí agora você tocou num ponto calvinístico. Um ponto calvinístico. Se a pessoa se mata, eles vão dizer que foi Deus que determinou. Aí sim. Tá? Eu acho e entendo pelo que eu estudei que uma pessoa que se mata, ela não é salva, nem mesmo no calvinismo. Você pode até dizer que no calvinismo aquele que se matou foi determinado que se matasse. Isso para o calvinista é verdadeiro. Está no Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo, página 13. Tudo que acontece é determinado por Deus. Então isso é verdade. Agora, dizer que quem se matou é um eleito e por isso não vai perder a eleição, não é calvinismo. Entendeu? Porque mas pode ser um salvo que perdeu a salvação. Para nós arminianos. Para quem não é arminiano, que é o caso dos calvinistas, ou dos arminianos, os arminianos que creem que o crente não perde a salvação, na segurança eterna da salvação, que tem arminianos também assim, eles vão acreditar que apostatou da fé. Os arminianos acreditam que apostatou da fé. Então, apostatou e veio a se matar. O arminiano. O calvinista vai entender que nunca foi salvo. Porque um eleito de verdade, que tem o seu nome escrito no livro da vida, isso eu estou diante do Calvino. Ele não vai perder a sua salvação. E a Bíblia? Não vai se matar, perdão. E a Bíblia? A Bíblia deixa claro, pastor, que primeiro é possível haver casos de apostasia. Segundo, a regra geral é que o suicida vai para o inferno. Tá? E aí os outros casos que eu entendo de um suicida que não vai para o inferno é quando é culposo. A pessoa se mata, mas sem intenção. Agora, quando o caso é doloso, a regra geral é inferno. Eu até disse no Facebook, se você está sofrendo com a dor do pânico, da depressão, e vai se matar para tirar essa dor, não vai resolver, porque você vai sair da terra com a dor e morrer. E vai cair no Hades e vai continuar sofrendo muito mais. Então não vai resolver o problema. Tem uma pergunta. Se um cristão, num momento assim de um ímpeto momentâneo, de desequilíbrio mental, é um cristão salvo, mas de repente algum ímpeto assim de desequilíbrio mental, ele vier a se suicidar. Esse é o suicida culposo. Aquele que se mata
sem intenção de matar. Eu tenho um aluno meu, que foi meu aluno, eu até trouxe ele aqui num seminário, e ele toma remédios para tratamento mental, ele tem convulsões e tal. E numa dessas trocas de remédios, o médico errou o remédio com ele. E ele saiu alucinado pelo portão um dia desses e passou num viaduto e pulou. Quebrou as 2 pernas, não veio a óbito, não veio a morrer, mas ele cometeu esse ato. Eu acredito, pelas evidências teológicas, que neste caso ele não é um suicida doloso, ele é um suicida culposo, ou seja, ele não teve a intenção de se matar. Aquele remédio, aquela droga que ele tomou, que é para o tratamento mental dele, alterou as suas faculdades mentais e ele não fez um ato assim consciente. Minha mãe, por exemplo, ela tem Alzheimer no último estágio. Os portões da casa da minha mãe são todos chaveados, porque se abrir, ela vê o primeiro carro, ela pula na frente. Não quer dizer que ela quer se matar, ela não tem noção do que ela está fazendo. Agora, pastor Miranda, existe um outro caso que eu acho interessante compartilhar com quem está nos ouvindo, que é aquele que tem um ato, né, que está num ato de desespero, né, e ele, eu acredito que nem seja salvo, minha concepção, não uma pessoa que está na igreja, mas não é salvo, ele vai cometer um suicídio. E na tentativa do suicídio, ele não é bem sucedido. Então ele tem tempo de arrependimento. Existem aqueles suicidas que pulam com a corda no pescoço e que não quebra a coluna, ele fica minutos ali, até 20 minutos ali. Já chegaram até... Teve casos que o bombeiro chegou e conseguiu salvar a pessoa. Então essa pessoa, se naquele tempo ele se arrepende, pede perdão dos seus pecados, é até possível que ele seja salvo. Você está entendendo? Porque, primeiro, eu entendo que quem vai cometer o suicídio ou está em apostasia, e aí não vai ter jeito, porque quem apostatou não volta. Esse caso aí, a morte dele aconteceu na apostasia, não no suicídio. Mas o cara que vai se suicidar, que está na igreja, mas não é crente, ele pode se arrepender, ele pode se converter, porque muitos suicídios, atos de suicídios, não dão certo. O projeto não é bem feito e ele acaba sobrevivendo. Vai para o hospital, faz lavagem estomacal, o remédio acaba não matando, o veneno, a corda não quebra o pescoço, então às vezes dá para salvar, às vezes dá tempo de chegar lá e recuperar a pessoa. Então tem todos esses casos. Agora, via de regra geral, quem se mata vai para o inferno. Uma outra pergunta aqui. Se Sansão se matou, por que ele aparece na galeria dos heróis da fé? O senhor entende que ele cometeu um suicídio? Então, quando a gente lê o texto, eu estou com o texto aqui aberto, pastor, o caso de Sansão está em Hebreus 11, né, que o senhor citou muito bem aí, e Juízes 16, do 28 ao 30. Se o senhor me permitir, posso ler? Pode. Nós temos aqui o texto que diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, é uma oração, para que de uma vez me vingues dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a mão direita numa e com a esquerda noutra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que os que se mataram em sua vida. Os que mataram em sua vida. Então, vamos ao fato. Sansão queria vingar Israel dos inimigos. Ele foi um juiz. Ele queria que os inimigos parassem de atormentar, judiar, escravizar o povo de Israel. Então, quando Sansão está ali, todo mundo conhece a história dele, ele conta o segredo dele para Dalila, é cortado o seu cabelo, e aí eles cegam-lhe os olhos, quer dizer, levam ele ali para um vexatório momento escandaloso da vida de Sansão. Então ali ele faz uma oração primeiro de arrependimento. Ele se arrepende do pecado dele, do erro dele, e a intenção de Sansão não era se matar. A intenção de Sansão era destruir o inimigo do povo de Deus. Era essa a intenção de Sansão. Então ele vai e
dá a sua vida em prol de uma causa. Isso não é suicídio, isso é martírio. Tá entendendo? Esse caso aqui de Sansão é martírio. Qual é o exemplo paralelo ao dele? O próprio Jesus. Ele veio dar a vida pelas nossas vidas. Ele veio se sacrificar por nós. Exemplos disso acontecem o tempo todo. A mãe que pula no rio para salvar o filho e se mata. A mãe ou o pai que entra na frente do carro para salvar o filho. Nós temos esse exemplo toda hora. Né? É aquele momento de troca. Eu vou dar a minha vida em prol de alguém. Você está entendendo? Então, esse ato não é uma intenção de quem quer se matar. É um ato de quem quer proteger o trem. Sansão, ele é citado entre os heróis da fé justamente por isso, porque ele dá a vida para salvar o povo de Deus. E outra coisa, quem devolveu a força para ele? Foi Deus. Por que Deus devolveu a força para ele? Porque houve arrependimento da parte de Sansão. Então Sansão morreu em íntima comunhão com Deus. Ele não morre sem íntima comunhão com Deus. Outra coisa, ele estava num ato de guerra. Ele estava destruindo as colunas, porque ali estavam todos os soldados dos filisteus. Ele derruba e a casa cai por cima dos soldados inimigos e ele dá um alento para o povo de Israel. Tanto que Sansão foi um grande juiz por causa disso. Então, há uma diferença e esses casos, como o de Sansão, de oferecer a sua vida em prol de alguém, isso acontece o tempo todo, né? Inclusive, é muito comum as pessoas serem altruístas e ajudarem o próximo, e nesse processo de ajuda, acabar até mesmo perdendo a sua própria vida. Amém. O programa Panorama Bíblico está chegando ao seu final, mas será reprisado às 19 horas e à 1h da manhã. Também informamos que este assunto, né, este tema, o cristão e o suicídio, vai ser uma palestra aqui do pastor Elias Soares, no dia 8 aqui na Igreja Evangélica da Paz, no 14º Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Estamos terminando o programa e vamos pedir para o pastor João Flávio estar orando. Senhor nosso Deus, nós oramos por todos os nossos amados ouvintes, telespectadores, pessoas que estão acompanhando este programa. E nós queremos, Senhor, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre cada um deles. Sabemos que o Senhor Jesus tem bênçãos para os seus filhos, sabemos que o Senhor Jesus tem vida e vida abundante. Então, ó Deus, abençoe os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, e não permita, Senhor, que nenhum espírito de morte, nenhum demônio maligno venha perturbá-los e tirá-los da tua presença. Cobre cada um com teu sangue, dê a cada um deles a vitória e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.